Daniel, o setor educacional passou por um processo de consolidação das faculdades. Como está esse mercado agora? Ele está estabilizado, ainda espaço para outras aquisições? Qual é o foco agora? A gente viu nos últimos anos, né, realmente várias fusões e aquisições e sempre com base nos negócios. Eu acho que hoje as instituições todas, visto o desafio que a gente tem de reinvenção da escola, dos desafios de inovação, a área de data science que todo mundo tem que implementar, quer dizer, então a gente tem que ter uma outra relação com o professor para que a gente possa formar um outro aluno no mundo do pós-emprego, quer dizer, então os desafios são enormes. Do outro lado, a gente está falando muito de você ter uma gestão muito mais agile, né? Um sistema não mais aquele planejamento de longo prazo, mas que você possa prototipar, reinventar e fazer algo, tem que ser muito mais, as decisões têm que ser muito mais rápidas e também do modelo mais exponencial. Então, visto os desafios dos dois lados, a mesma situação que muitas instituições se defrontaram no começo dos anos 2000 até 2007, até 2010, a gente está passando agora de novo, mas com outros desafios. Então, você tem hoje, todo mundo já deu um salto em governança corporativa, uma gestão mais profissionalizada, mas agora está tendo um outro movimento que pode haver mais consolidação, mas uma consolidação que pode não ser só das mantenedoras, das empresas, mas das mantidas. Quer dizer, então você pode ter donos distintos, né? Então mantenedores distintos, entretanto, compartilhando muitas questões da área acadêmica, da área de inovação, mestrados e tudo mais. Então eu acho que ninguém vai ficar sozinho. Eu acho que ninguém vai continuar sozinho no setor da educação, mas não necessariamente todas serão vendidas e consolidadas. Você pode ter outro tipo de desenho, mas que faça sentido para que a gente possa realmente vencer todos os desafios, seja de uma gestão muito mais moderna, agile, exponencial, e do outro lado, o próprio desafio da reinvenção da universidade per se. Daniel, você tem mencionado sobre um sistema híbrido de educação. Como funciona esse sistema? O que ele pode trazer de diferente? Então, no Brasil ainda a educação está muito separada, né? O que a gente chama de presencial e a distância. Eu acho que a gente vai passar de novo por uma revolução. O presencial, muitas vezes, o professor fica lendo o PowerPoint, ou a distância ele manda o PDF. O que a gente precisa hoje é o ensino de perto com alta tecnologia, não o ensino à distância. E esse de perto com alta tecnologia significa o ensino híbrido. Eu costumo dizer, hoje a gente é híbrido. Quantos por cento do nosso tempo a gente atua presencialmente, quantos por cento à distância, digamos assim, né, com a tecnologia? Você não sabe mais mensurar. Então, assim como a nossa vida hoje é híbrida, a educação será híbrida. E aí sim você tem diversas possibilidades, quer dizer, também eu acho que a questão da tecnologia para a educação, aí eu estou mencionando o data science, de ter uma análise de dados e entender como cada aluno aprende, de que maneira cada aluno aprende, e aí sim você consegue ter uma interatividade muito maior. Os professores podem estar em qualquer lugar do mundo, né? Então você pode trazer um professor numa sala de aula, provocando o aluno, ele pode entrar ali com alguma ferramenta, com vídeo, e acessar algum professor para comentar sobre alguma coisa naquele momento. Ou mesmo antes da aula, você já manda para o aluno algum conteúdo que depois a aula serve para uma discussão e fica muito mais rica. Enfim, a tecnologia vai mudar completamente. Eu acredito que é algo indissociável você ter uma escola, uma universidade cada vez mais digital, né, com a data science, como eu já mencionei e tudo mais, e a educação cada vez mais híbrida. É algo que será a tecnologia e a presencialidade, enfim, serão coisas completamente indissociáveis. Nós estamos no meio de uma campanha eleitoral e alguns candidatos, principalmente à presidência, estão propondo distribuição de vouchers para a educação, como forma de incluir a população com renda mais baixa com um ensino de melhor qualidade. Qual a avaliação sobre essa ideia? Ela é viável? Eu vejo que a gente tem que entender a educação como um grande ecossistema. Não importa se é público ou privado, mas o que a gente tem que fazer é realmente o acesso ao aluno a uma educação de qualidade. Vamos enxergar a matriz não entre público e privado, mas entre qualidade e não qualidade. Então, hoje você tem, no caso das universidades, por exemplo, universidade pública e privada, eu acho que a gente deveria ter tanto a pública, quem puder pagar pode pagar, e depois você tem as bolsas. Assim como a universidade privada, quem puder pagar pode pagar, e depois você tem o ProUni, e além de tudo isso, quem
pode pagar, mas não tudo, você tem um financiamento estudantil, que vale para as duas. A mesma coisa para mim vale para o ensino básico. A questão do voucher para o ensino médio, né, ou um pró-médio, ou um pró-básico, como funciona com o ensino superior, são ideias que eu acredito que podem funcionar muito bem. Então, independentemente, cada universidade pode ter o seu papel, uma focada em pesquisa, outra mais para o mercado de trabalho, outra mais inovadora e assim por diante, assim como as escolas também. Quer dizer, então, para mim vale a questão do voucher, desde que seja com critérios muito claros, né, e com base na qualidade. O que não pode acontecer é tudo para todo mundo, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com a distribuição de voucher, mas pode até ser voucher, bolsa ou algo semelhante. Entretanto, o foco tem que ser a qualidade. Quem oferece mais qualidade tem capacidade comprovada de realmente agregar valor e fazer diferença para aqueles alunos, aí sim. Por quê? Porque a gente fala muito da inclusão como se simplesmente o financiamento estudantil fosse inclusão. O entrar na faculdade não inclui nada. Ao contrário, se você entrar e sair do mesmo jeito que você entrou, você está excluindo mais ainda. Porque ele já era excluído, agora ele é um excluído com dívida. Agora, do outro lado, se você financia alguém que realmente agrega valor e aquele curso fez diferença para ele, aí sim você está realmente incluindo essa pessoa. Continuando falando sobre política, sendo novamente um ano de eleição, a gente vai escolher o próximo presidente, o próximo congresso. E qual que é a sua expectativa para o próximo ano? Acha que um novo governo, um novo congresso pode trazer um ânimo diferente? Eu acho que o Brasil tem dois grandes problemas. Tirando a corrupção, que é uma aberração, mas os dois grandes desafios do Brasil é a produtividade e a distribuição de renda. Eu acredito que somente com a educação você consegue resolver esses dois problemas. Então, eu realmente acredito que a educação vai ser uma das pastas mais importantes para o próximo governo. E o grande desafio, na minha opinião, deveria ser criar uma política de Estado e não planos de governo. Uma política de Estado que ela fosse um plano de 30 anos, um plano de 50 anos, que fosse apartidária, que independentemente de quem que esteja lá, ou seja, ex-presidente ou o próximo ou outro, vai seguir aquela linha. É o que aconteceu com a economia há alguns anos. E eu acredito que deve, então, cada um pode escolher um pouco o seu caminho, mas a direção está lá, o desafio está lá, o projeto está lá, a ambição e o propósito estão claros. Qual que é o propósito da educação do Brasil? A gente não tem. Então eu acredito que o próximo governo tem essa responsabilidade, eu acho, que um dos ministros mais importantes será o ministro da Educação, com o desafio de construir o que vai ser o alicerce e a estrutura para um grande Brasil, não imediatamente. Não é pensar no próximo trimestre, mas vamos pensar de uma maneira mais longa, mas é aquele futuro que tem que acontecer já. Isso que eu acho que esse, quem sabe, seja o grande desafio do próximo presidente, na minha visão, em relação à educação.